Várias vezes tenho mencionado que não é fácil ser cristão. Não é fácil, irmãos. Muitas vezes se tem dito isto. Não é fácil ser cristão. Há todo um caminho para andar, no qual frequentemente se levantam espinhos que ferem os nossos pés. Mas a recompensa final supera toda a nossa expectativa. E porquê? Porque Deus está ali para nos tomar em seus braços. Quando? Naquele dia final. E enquanto estamos aqui, Deus cura as nossas feridas. Nos ajuda a resolver os nossos problemas. O Senhor Jesus nos toma em seus braços para que possamos continuar em frente e caminhar. Mas não é fácil. De maneira alguma. Para quem ainda não compreendeu o que é o cristianismo, não estamos a falar de religiões. Estamos a falar do cristianismo. Para quem ainda não compreendeu e não entende o que significa ser cristão, dificilmente se manterá firme em sua caminhada. E já temos experiências disso. Alguns voltam ao mundo, alguns voltam à vida anterior, porque não conseguem ir adiante com um coração puro, com um coração limpo e com a vontade de agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Eu quero ler para vocês duas passagens em Lucas. A primeira no capítulo 9, versículos 57 a 62. Penso que estas passagens que vamos ler nos ajudam a compreender. Eu creio que todos vós vão saber, conhecem estas passagens. Diz assim, Lucas 9, 57 a 62. Quando iam pelo caminho, disse-lhe um homem: seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E a outro disse: segue-me. Ao que este respondeu: permite-me primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe Jesus: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Disse ainda outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão na minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A segunda passagem é Lucas 9, os versículos 23 a 26, que nos diz assim, Lucas 9, 23 a 26. Em seguida dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar-se a si mesmo. Porque quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos seus santos anjos. Creio que estas duas passagens nos mostram a dificuldade de ser cristão, de seguir a Jesus, de caminhar com Jesus. E a maior necessidade do mundo hoje é realmente de cristãos com maturidade espiritual, que não somente tenham professado a sua fé em Cristo, mas que vivam essa fé cada dia. Senão seremos cristãos de boca e nada mais. E nós queremos ser cristãos de coração. Saber porque é que estamos aqui e qual é o nosso compromisso com Deus, qual é a nossa missão neste mundo tão difícil, tão mau em que hoje nos encontramos. Temos aqui a enorme dificuldade de alguém ser cristão, que é esta: viver cada dia a vida cristã. Viver cada dia a vida cristã. Não é raro acontecer que quando alguém sabe que frequentamos uma igreja fundada por Jesus, essa pessoa
se admira porque nunca viu em nós, na nossa maneira de viver, nada que nos identificasse como tal. Nem um gesto, nem uma palavra, nem um exemplo, nada. Ser cristão não se limita à prática de um determinado número de rituais religiosos, nem pensar, nem a uma lei moral, nem em almoços e jantares, nem tampouco em uma doutrina. Ser cristão consiste num determinado modo de vida, ou seja, uma maneira de estar e viver cada dia que o Senhor nos dá. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? São palavras de Jesus. E neste mundo em que nós vivemos, há tanta gente a invocar o nome do Senhor, principalmente, como ainda hoje no estudo se abordou de certa maneira este assunto, principalmente quando se veem aflitas, quando precisam disto, quando precisam daquilo. Senhor, dá-me, Senhor, eu quero isto, Senhor, ajuda-me, Senhor, e vai. Muita gente invoca o nome do Senhor, mas por acaso fazem o que Jesus diz? Por acaso obedecem ao que Jesus diz? Por que razão teria o Senhor dito estas palavras? Creio que não nos é difícil entender que não nos basta invocar o nome de Jesus nas reuniões, nos cultos, nos cânticos, na Santa Ceia, etc., para que conscientemente possamos dizer: eu sou cristão. Não basta, irmãos. Não basta isso. Deus requer muito mais de cada um de nós. Ele exige obediência à sua palavra e que a pratiquemos. Por isto mesmo, somos exortados a que sejamos cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não basta ser ouvinte da palavra. Não basta dizer: aí gostei muito do sermão, gostei muito do culto, que coisa maravilhosa e tal. E depois? Saímos daquela porta e depois? Acabou? Somos cristãos de domingo? Somos cristãos uma vez por semana? Entendemos porque não é fácil ser cristão, irmãos. Compreendemos porque muitos se desviam e outros abandonam o caminho da salvação e, consequentemente, o caminho da vida eterna. Muitos cristãos não estão dispostos a aceitar uma transformação em suas vidas e uma renovação da sua pobre maneira de ver e pensar a vida cristã como realmente Deus quer que nós a vivamos. Certa ocasião, Jesus, como era seu costume, falava para grandes grupos de pessoas. Entretanto, numa dessas ocasiões, vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos. E não puderam aproximar-se de Jesus por causa da multidão que o escutava. Então, eis que alguém diz a Jesus: Senhor, estão ali fora tua mãe e teus irmãos e procuram falar contigo. Então Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, é meu irmão, irmã e mãe. Notem em que apreço Jesus tem aqueles que fazem a sua vontade. E que não se limitam apenas a dizer Senhor, Senhor, e isto e aquilo. É preciso que quando invocamos o nome do Senhor, essa invocação saia do nosso interior. E com o desejo, a vontade de fazer o que o Senhor quer, o que o Senhor manda. Dentro do mundo em que nos inserimos, família, amigos, vizinhos, etc., e também no centro do mundo que nos rodeia, somente seremos conhecidos como cristãos. Notem, repito, somente seremos conhecidos como cristãos pelo nosso modo de viver.
pelo nosso modo de viver, de falar segundo a verdade, de anunciar a palavra de Deus, e não porque dizemos, eu sou membro da Igreja de Cristo, eu sou um cristão. E depois? O que é que as pessoas veem em nós? Como falamos nós? O que é que nós dizemos? Como ajudamos? Como aconselhamos? Jesus deixou bem clara a maneira como os homens seriam conhecidos, dizendo: pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Assim como pelo fruto se conhece a árvore que o produziu, também pelos seus atos se conhece o homem que os pratica. Quando Paulo escreve aos Coríntios, não esconde nada no seu íntimo. Pelo contrário, ele afirma que ele e os seus companheiros de missão são bem conhecidos de Deus. São bem conhecidos de Deus. E espera também que, pelos coríntios, eles fossem conhecidos. É evidente que Paulo não estava a falar a respeito do conhecimento do homem exterior, mas sim de ser conhecido no homem interior, caracterizado pelos frutos de uma vida cristã, de uma vida consagrada a Deus, de uma vida dirigida e governada pelo Espírito Santo. Porque, irmãos, o Espírito de Deus habita no interior do cristão. Deus nos deu o seu Santo Espírito para quê? Para que nos guie, para que nos ajude, para que ponha palavras na nossa boca. Queremos nisto? Queremos que o Espírito de Deus habite em nós? Está em nós? Está no nosso interior? Ouçamos o que o Espírito tem para nos dizer. E compreendamos o que é que o Espírito quer de cada um de nós. Deus não olha a aparência. Deus vê os corações. Quais os frutos que nós produzimos? Que espécie de árvore somos nós? Como e pelo que somos conhecidos? Como é que os outros nos veem? Que imagem damos da igreja fundada por Jesus e a quem, na verdade, pertencemos? Jesus deixou-nos um novo mandamento, o qual nenhum cristão pode ignorar e muito menos desprezar. Ouçam bem o que Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. João 13, 34. O amor, irmãos, o amor é algo que está dentro de cada um de nós, o qual necessitamos de exteriorizar para mostrar ao mundo quem somos e para que, pelo amor com que nos amemos, sejamos conhecidos de todos. Porque Jesus diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns para com os outros. Como é que podemos mostrar esse amor, irmãos? Como podemos mostrar? Amando-nos uns aos outros, mas de boca ou de coração? Se há um irmão necessitado, devemos ajudá-lo. Se há um irmão que está doente, devemos visitá-lo. Se há um irmão que precisa de um conselho, devemos ajudar. E por aí fora. Para que o mundo veja que nos amamos uns aos outros. Uma vez que tudo e todos os mandamentos se resumem ao amor de Deus e ao amor ao próximo, porque sabemos isto com certeza, todos os mandamentos se resumem a estes dois: amor a Deus e amor ao próximo. Esta é a maior dificuldade que podemos encontrar na nossa caminhada para a eternidade. Alguém disse o seguinte: é maravilhoso ser cristão, mas não é maravilhoso ser apenas religioso. E religiões, irmãos, há muitas. Está um mundo cheio de religiões. O mundo está cheio de religião. Falta-lhe cristianismo.
É isso. Somos cristãos. Temos que dar frutos. Temos que produzir frutos. Temos que anunciar o Evangelho aos outros que não conhecem a Deus, que não conhecem a Jesus, que estão perdidos neste mundo, que a cada dia se vai afundando mais. São coisas incríveis o que vão acontecendo por aí fora. E não é só neste país, é por todo lado. Estamos anunciando o Evangelho? Estamos mostrando, revelando o nosso amor para com os perdidos? É quando somos religiosos, em vez de sermos cristãos, que deixamos de amar como Jesus quer. Ser cristão é ter Jesus dentro, aqui, no coração. Quando Cristo vive em nós, nós amamos. Os frutos do nosso amor identificam-nos com Jesus. E as nossas vidas refletem Cristo para o mundo, e do mundo somos conhecidos. Quero ler uma passagem em 1 de João, no capítulo 3, 1 João, capítulo 3, versículos 16 a 24, que nos diz assim: nisto conhecemos, notem bem, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe fechar o seu coração, como permanece nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Nisto conheceremos que somos da verdade, e diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Porque se o coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável à sua vista. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos, em Deus permanece e Deus nele. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós pelo Espírito que nos tem dado. Uma vez que tudo e todos os mandamentos se resumem ao amor a Deus e ao amor ao próximo, esta é a maior dificuldade que podemos encontrar na nossa caminhada para a eternidade. Portanto, irmãos, temos realmente que desenvolver este princípio de nos amarmos uns aos outros. Se não nos amarmos uns aos outros e o mundo não vê esse amor em nós, como é que vamos amar os nossos inimigos? Então o Senhor diz que devemos amar os nossos inimigos. Se não nos amarmos uns aos outros, como vamos amar os nossos inimigos? Nós conhecemos Deus, o Pai, por causa do amor com que Ele amou o mundo, dando-nos seu Filho unigênito. Jesus, o Filho, tornou-se conhecido por causa do amor extremo com que Ele nos amou, dando a sua vida por nós. O cristão será conhecido no mundo pela maneira como ama ao seu próximo, e muito especialmente da forma como ama os seus irmãos na fé. E o cristão não precisa de andar aos abracinhos, aos beijinhos, sei lá, fazer essa coisa toda assim. Não. Precisa estar ao lado do nosso irmão quando ele precisa de nós. Precisa mostrar esse amor. Precisa demonstrar que realmente o ama e que está interessado na ajuda que lhe possa prestar.
e que esse irmão queira um conselho, uma ajuda, às vezes financeira também. Há tanta coisa, irmãos, depende da necessidade dos outros. E nós devemos estar prontos para ajudar. Agora, como já temos dito aqui várias vezes, é preciso que o irmão também se rebele e diga: eu tenho esta dificuldade. Preciso de ajuda, preciso de conselho, preciso, sei lá, de uma companhia, preciso de poder falar. Tenho necessidade disso, tenho um problema, tenho uma dificuldade. Todas essas coisas, irmãos, que às vezes nos faz sentir mal, falemos das nossas necessidades e mostremos amor para com os outros. Não foi fácil para Deus entregar seu Filho em sacrifício. Não foi fácil para Jesus dar a sua vida por nós na cruz. Nunca foi, nem é, nem nunca será fácil ser cristão. Porque ser cristão implica obediência, amor e sacrifício. E possivelmente o maior obstáculo que se levanta na vida de um cristão é quando temos de amar o nosso irmão como Cristo nos amou a nós. Mesmo aquele irmão que tem um mau procedimento para connosco, que não devia ter. Mesmo aquele irmão que fala de nós, que nos prejudica, vamos amá-lo, vamos mostrar o nosso amor e fazer tudo por ele e ajudá-lo a mudar. Se realmente amamos a Deus, se na verdade amamos a Cristo, não será difícil amar o nosso irmão. Seremos capazes de amar a todos quando nele vemos a Cristo. Amemos os nossos irmãos e vejamos neles a beleza de Jesus. O Senhor, certa ocasião, disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue terá a luz da vida. Vós sois a luz do mundo. Então, irmãos, olhemos cada um para o seu irmão e procuremos ver nele a luz e a beleza de Jesus. E que todos juntos possamos resplandecer para que o mundo possa ver em nós a luz de Cristo. Eu pedia para que o irmão nos dirigisse num hino que tem muito a ver com isto. O hino número 224. Se for possível, se o irmão quiser, estou a obrigar uma sugestão apenas. 224.